Não muito depois de terminar o vídeo anterior, eu achei esse relatório aqui do HSBC. Tem bastante notícia citando esse relatório também. Ele tem umas informações interessantes sobre o que a gente estava discutindo do pico do petróleo. É, então, o que acontece é basicamente o seguinte: eles resumem aqui já na segunda página. É verdade, o mercado de petróleo está com um excesso de oferta agora e por isso o preço está baixo. Mas esse excesso de oferta está em 1% da demanda mundial de petróleo, que é algo como 1 milhão de barris. Mas se você for olhar a médio e longo termo, 81% dos atuais poços de petróleo já passaram do pico e eles estão em declínio. Então a taxa de declínio, e isso é oficial, esse dado não é só a HSBC que diz, várias empresas de petróleo dizem a mesma coisa, ExxonMobil, Chevron, etc., que a produtividade dos poços deles estão caindo 3, 4, 5, 7%, dependendo do poço. E qual que é o problema com isso, então? Basicamente esse gráfico aqui. Então, se você considerar os poços que existem hoje, esses 81% dos poços que já passaram do pico de petróleo, que dá quase 60 milhões de barris, que vem desses poços, né? Então, em 2040, eles vão estar produzindo menos de 20. Então, vai cair para 1/3 a produtividade desses. Ou, dizendo de outra maneira, algo entre 40 e 50 milhões de barris por dia vão deixar de ser extraídos desses poços. Então, para manter o suprimento de petróleo constante, é preciso encontrar novos poços que possam responder a essa diferença, né? Então, basicamente, a gente precisa achar novos 10 milhões de barris por dia a cada 10 anos. Um pouco mais do que isso. Para pôr em perspectiva, 10 milhões de barris por dia é mais ou menos a produção da Arábia Saudita. Então tem vários dados que valem a pena ser observados e discutidos aqui um pouco do relatório. Mas, enfim, o relatório é meio grande, são 50 páginas, então a gente tem que dar uma resumida. E aí tem uma outra informação interessante, que a velocidade com a qual decai a produção de um poço de petróleo depende do tipo de poço, do tamanho do poço. Então, poços super gigantes como os da Arábia Saudita, a média entre eles é cair 4% depois do pico, 4% ao ano. Poços pequenos tendem a cair algo como 12%. Esses poços do tipo shale gas ou shale óleo, são gás de xisto, óleo de xisto, são muito, muito pequenos, né? E aí essa taxa de decaimento deles aqui é muito alta. Então, eles analisam aqui, por exemplo, com mais detalhe, o que acontece no Mar do Norte. Então, no Mar do Norte, aconteceu isso aqui, está em declínio pelo menos desde os anos 2000, a produção, e eles aumentaram a eficiência de alguns processos e conseguiram fazer aumentar um pouquinho a produção, mas esse pouquinho, seguindo a teoria de Hubert lá, só vai adiar um pouco mais o, o checkmate dos poços de petróleo no Mar do Norte.
Isso aqui é o número de poços começando a ser explorados desde os anos 60, né? Então a gente parou de achar novos poços, isso foi diminuindo. Então, primeiro a gente para de achar poço novo, já que parou de achar poço novo, daqui a pouco todos os poços pararam de aumentar a produção, porque todos vão ter atingido o seu pico, e aí todos começam a decair, que é mais ou menos o que está acontecendo quando você vê que 80% dos poços estão diminuindo a produção. E não tem nenhum sinal de melhora na descoberta de novos poços. E aí, se você olhar o vermelho aqui, ó, é quanto de petróleo por poço. Então também se achava poços grandes na década de 60, agora acha poços menores. Quando o preço do petróleo sobe, ele motiva uma nova busca, então por isso tem uma oscilação aqui que vai estar um pouco relacionada até com o preço do petróleo. Só que o que a gente está achando tem muito menor qualidade do que o que tinha lá na década de 60, né? E aí, o cinza aqui é a taxa de sucesso na perfuração de poços, né? Então, quando você fura e acha petróleo, e aí isso está caindo abruptamente desde o final dos anos 2000, né? Começo de 2010. E aqui é porcentagem. Olha para o vermelho primeiro. Porcentagem dos poços que passou do pico de produção. Então no mundo dá os 81 aqui, tem lugar que é mais, na Europa tá 95, por exemplo. Em alguns lugares que é um pouco menos, tipo América do Norte, 70. E um dos motivos para esse aqui ser menor é porque eles começaram a furar muito poço de xisto, né? Então tem muito poço que ainda é recente, só que esse número vai aumentar rápido, essa porcentagem aqui no caso da América do Norte vai aumentar mais rápido do que com os combustíveis convencionais. E se a gente for olhar para a projeção que diversas agências fazem de qual é a quantidade de petróleo que a gente vai precisar, qual é a demanda em função do tempo, todo mundo projeta que ela aumenta. Mas a produção, como os dados do relatório mostram, não é tão claro que ela vai aumentar, ou pelo menos aumentar acima da demanda. Aqui está falando como que ele calcula, como que ele definiu o declínio. E isso aqui ilustra o tipo de decaimento. Se aqui embaixo está anos depois do pico, e aqui o valor do pico. Então decai, alguns decaem mais lentamente, alguns um pouco mais rapidamente. Não é a mesma coisa para todo poço. E isso aqui é o que, segundo a IEA, é o mais provável de acontecer com a produção de um poço agora. Não é exatamente o comportamento previsto pela teoria de Hubert, ainda que a teoria de Hubert esteja embutida nisso aqui. Mas então a ideia é que depois do pico vai ter um investimento, alguma nova tecnologia surge e você consegue esticar um pouquinho essa curva para lá. Então eles dividem em fases de declínio, que é meramente uma opção de quem fez o relatório definir a primeira fase, por exemplo, quando a produção está entre 100% e 85% do valor do pico. E esse gráfico aqui, mais especificamente, ele está falando de um poço, ele está falando de uma bacia produtora. Porque então, depois do pico, em geral, você começa a formar mais poços naquela bacia produtora, então
a soma da produção de muitos poços vai dar uma curva desse jeito aqui. E na média você começa a furar mais poços quando você passa para o lado direito do pico aqui, né? Que é o que está mostrado nesse gráfico aqui, ó. Então a produção de uma bacia cresce assim, e depois você vai furando mais poços que são cada vez menos produtivos e o declínio acontece desse jeito. E aí, se você olhar para a produção da Noruega, por exemplo, ela segue mais ou menos o comportamento que está previsto ali. Então, o pico lá foi no começo dos anos 2000 e a curva deu uma esticada para cá. Nos últimos anos teve um pequeno aumento de produtividade quando eles começaram a explorar poços muito pequenos aqui, ó, poços menores do que 30 e teve algum ganho de produtividade em alguns. No Reino Unido não é muito diferente. Eles tiveram o primeiro pico aqui, depois uma nova onda de investimento aumentou os poços que têm entre 30 e 100 milhões de barris por dia. E aí a curva deu um aumento de novo e voltou a decair. Agora está tendo uma nova subida e não vai demorar para cair de novo. E um outro parâmetro que o HSBC menciona que serve para estudar o quão produtivo, quão velho é um poço, é quanto de água vem misturada no petróleo, basicamente. Então, à medida que o tempo passa, a porcentagem de água vai aumentando e aí chega uma hora que essa concentração de água é tão grande que aí não vale mais a pena fazer o processo. Isso está acontecendo tanto na Noruega quanto no Reino Unido. Então, nesse capítulo aqui, o relatório também aponta que a eficiência escondeu um pouco essas taxas de declínio. Então, no Reino Unido, por exemplo, essa taxa subiu de 60% em 2012 para 71% em 2016. Então, com isso, eles conseguiram esticar a curva um pouco para a direita, mas isso não significa que que o problema vai ser postergado por muito tempo também. Como o próprio relatório menciona, a eficiência da produção não pode aumentar para sempre. Em vários lugares, principalmente na Noruega, a eficiência já é próxima de 90%, que eles acreditam ser um limite teórico para a eficiência. Para terminar, o relatório entrevistou algumas pessoas ou participou de algumas conferências para ver o que empresas e prestadores de serviço dizem sobre o problema, né? Então, eu só queria chamar a atenção que mesmo a British Petroleum, a Shell, a Total, todas essas empresas reconhecem que o declínio está em 5%, que talvez eles consigam fazer, aumentando a eficiência, fazer o declínio diminuir para 4 ou para 3%, mas nenhuma empresa está prometendo que vai evitar o declínio. Então, para continuar a produção no nível que está hoje, é preciso encontrar novas bacias e está cada vez mais difícil encontrar. E só uma informação, então, voltando no site do Departamento de Energia americano, aqui, ó, o azul é a produção de petróleo do Oriente Médio e esse aqui é da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá e México. O México também produz bastante petróleo. Então, só para mostrar que de um patamar de 15 milhões de barris por dia, a América do Norte subiu praticamente em 6 anos, aí, de 2010 para 2015, ela passou para 22 milhões, aumentou em 50%, né, a produção, de 15 para 22. E isso tem a ver, então, com o que a gente está vendo com os preços do petróleo estarem baixos, mas
essa curva aqui começa a dar sinais de fadiga, né, de que não vai aumentar mais, e se a demanda continuar aumentando, mesmo que não caia a produção aqui, o preço deve mudar. Mas é bem provável que essa produção caia em poucos anos, ou também que o custo dela aumente, já que você vai ter que furar muito poço para manter essa produção aqui.